E também quero agradecer quem estiver assistindo agora a gravação também, né? Eu vou iniciar aqui já introduzindo o nosso tema de hoje e espero que quem for entrando me dá um ok. Boa noite, meninas do Mãe de Muitas Viagens. Me dá um ok, por favor, se o áudio e se a imagem tá boa, ok? Enquanto a Thaís entra e eu coloco ela aqui com a gente. O tema da nossa live de hoje é sobre como viver a maternidade sem os filhos, né? Enquanto os filhos não vêm. Esse tema também foi dentro de uma experiência, né, que eu vivi conversando com uma amiga que ainda não tem filhos, né? Isso realmente me marcou alguns dias atrás, então por isso que eu trouxe esse tema também aqui pro blog, né? E a Thaís eu conheci, na verdade, há um pouco mais de uma semana atrás, né? Nós nos falamos apenas por WhatsApp. A Thaís mora no Rio. E também ela veio por indicação também da Cássia Kawamura, né? Que eu já citei ela outras vezes aqui. Mas é porque a partilha dessa minha experiência com essa minha amiga que ainda não teve filhos, eu fiz com a Cássia, né? E comentei com ela, né? Eu pensei assim, qual a melhor forma de poder ajudar outras mulheres também que estão vivendo isso? Porque às vezes a gente se envolve na nossa maternidade, se envolve nos nossos afazeres e não pensa, né, que tem tantas mulheres que estão vivendo esse sonho e deixando, né, não estão podendo viver ele e estão vivendo essa espera, né? Então, por isso que eu resolvi trazer ele para vocês. E aí, trocando uma ideia com ela, ela me comentou da Thaís, né? A Thaís tem uma experiência muito profunda, mas eu vou deixar que ela se apresente assim que ela entrar aqui para nós. Então, eu vou contando para vocês, vou me apresentando, né? Se aqui tem alguém que ainda não me conhece, né? O meu nome é Rafaela, eu sou casada há 11 anos com o Vinícius. Somos pais de 3 filhos, né? O Álvaro de 5, a Maria Elisa de 3 e a Helena de 10 meses. Muita gente aqui me acompanha aqui no blog e sabe, né, que uma das assim, coisas que mais marca a minha maternidade foi o meu tempo de espera, né? Foram 6 anos tentando descobrir por que eu não conseguia engravidar. Mas eu já conto pra vocês, deixa eu só esperar aqui minha amiga Thaís entrar, deixa eu só dar uma olhadinha na mensagem dela aqui. Já confirmo pra você. Aê, voltei e voltei junto com a Thaís, já vou colocar ela aqui com a gente. Só esperar ela entrar. A minha apresentação já foi, então agora eu vou, assim que ela entrar, eu passo a palavra para a Thaís para ela se apresentar para a gente. Boa noite, Thaís, bem-vinda! Olá, boa noite, tudo bom? Tudo ótimo. Tava achando aqui tantas lives. Esse é o horário de pico do Instagram, né? Mas hoje temos essa live especial, então vamos concentrar aqui também, né? Você tá dando para me ver bem? Tá dando para ouvir também? Aqui a minha internet hoje não tá muito boa, tá meio instável, então se travar em algum momento, coloca aqui, tá, gente, pra gente. Quem for chegando agora, boa noite, minhas queridas. Tati, boa noite. Deixa eu ver aqui. Cris, Auri, deixa eu ver quem eu conheço. Tainara, Amanda, tá dando pra ver bem? Me ouvir bem? Eu tô ouvindo e tô vendo. Então, graças a Deus. Então tá tudo bem. Então a gente pode começar, né, meninas? Quem for chegando depois, vai acompanhando aí a live, tá bom? Joia. Thaís, bom, eu já contei um pouquinho, né, de mim, que sou casada, né, há 11 anos, dos meus 3 filhos, e agora eu queria que você se apresentasse também para nós. Tá certo. Bom, meu nome é Thaís Abril, né? Eu sou casada
há 1 ano e quase 6 meses. E, e nesse período, né, nós tivemos aí 3 gestações, né, mas que evoluíram para perdas. Então, a gente não tem filhos aqui, né, para cuidar, mas a gente já tem filhos no céu. Ah, que bom, obrigada, Thaís. Primeiro também obrigada, né, de você abrir aqui, compartilhar sua história com a gente, né? Isso era uma das coisas que eu vinha refletindo, né, quando eu estava preparando, assim, o que eu ia falar aqui na live, que é tão difícil, né, às vezes a gente dá a cara aqui numa câmera, falar para tanta gente, contar nossa história pessoal. No meu caso, né, esse tempo de espera, eu estava refletindo, eu acho assim que ele não serve muito de exemplo. Eu acho que ele é contra-exemplo, né? Então, assim, tudo que eu falar, eu acho que na verdade vocês podem assim analisar e falar como isso poderia ser melhor, entendeu? Como que a gente Eu poderia fazer acho isso que melhor. assim, toda a nossa história, né, a gente tem sempre realmente o que aprender, né? Então, tudo que acontece na nossa vida, eu penso que não é por acaso, né? Não foi por acaso que tudo aconteceu como aconteceu, né? Então, mesmo que a gente só entenda depois, né, hoje, olhando para trás, teve um motivo. E hoje a gente consegue enxergar algo, né, de importante que era necessário viver naquele momento que de repente lá atrás a gente não enxergava, né? E ainda assim a nossa visão hoje ainda é limitada, ou seja, ainda tem muito mais para a gente descobrir coisas que eu acho que tem coisas que realmente a gente não vai descobrir aqui, não vai entender aqui, né? Só depois. Então, realmente, eu acho que não tem tanto isso de não é exemplo ou é exemplo. É um aprendizado, né? E quanto mais a gente puder, o que me motiva a falar sobre esse assunto é ajudar outras pessoas que passam também por essas situações a olhar com um novo, né? Com um outro ponto de vista, né? Com um novo olhar sobre a situação e de repente entender um pouco mais cedo o que está acontecendo, né? Então eu acho que essa partilha é importante, é valiosa por conta disso, né? Isso é verdade, é verdade. Bom, então, né, eu vou contar já um pouquinho assim rapidamente, né, como que aconteceu. Eu, assim que eu casei, né, já esperava que ia ter os filhos, né? Achava que tudo era muito matematicamente assim, né? Fácil, é tudo muito Não, fácil. não falha, né? As coisas assim são biologicamente perfeitas, né? Mas acontece que os anos foram passando e não vinha, não vinha, né? E aí começou, né, a peregrinação de médicos e exames para tentar descobrir o que estava acontecendo. E nesse período, uma das coisas, né, que eu acho que talvez não deveria ter feito, né, que hoje eu vejo, foi muito ter mergulhado de cabeça no trabalho, né, no trabalho profissional fora de casa, né. Ah, Porque a gente tende a ocupar a cabeça, né? Ah, então exatamente. eu tô muito ansiosa, alguma coisa assim. E tudo bem que isso também atrapalha, né? Mas o nosso foco, ele tem que estar realmente naquilo que é o mais importante, né? Na nossa confiança que está ancorada, né, em Deus mesmo. Então, às vezes, quando a gente passa por uma situação assim, a gente volta o nosso olhar, né? E fica focado em outra coisa, também não. Qual é o proveito que a gente vai tirar dessa cruz, né? Dessa situação. E uma coisa que eu tenho aprendido agora, na verdade, né? Não foi nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira gestação, foi agora, assim, acompanhando muitas pessoas, assim, né, inspiradoras aqui no Instagram, assim. Eu comentei um pouquinho antes de você entrar, que você veio por indicação, né, da Cássia, ela que me passou. Inclusive, deixa eu até comentar com quem ainda não conhece, por acaso, e não segue, né? A gente procura a Cássia, clica lá, Cássia Kawamura, segue ela, e quando você clicar no seguir, reza uma Ave Maria por ela, porque ela tá precisando, né? Ela tá já na quarta gestação, tá passando bem mal naquele comecinho de gestação. Então, gente, vocês têm que conhecer essa mulher, né? É incrível. Mas, Verdade. assim, voltando aqui, né? O que, assim, o que eu aprendi agora, né? Aprendi
com ela e com outras mulheres aqui no Instagram, a prioridade na nossa vida, né? A ordem de prioridades na nossa vida. E eu acho que essa consciência eu não tinha. Embora achasse que tinha, não tinha. E se tivesse, talvez não teria mergulhado tão de cabeça no trabalho como aconteceu, né? Quer dizer assim, então você não estava conseguindo engravidar, devia abandonar o trabalho, tá em casa. Não é isso, né? Aquele momento era o momento que eu tinha que estar lá. Mas devia ter equilibrado, eu acho, um pouquinho melhor as coisas, né? E uma coisa que eu acabei de postar no Instagram, no meu Instagram, no meu perfil pessoal mesmo lá, o pequenininho que eu tenho, que foi para o Facebook, há uns 40 minutos atrás que eu lembrei, eu falei assim, me deu um clique, eu falei assim, melhor eu postar isso no Facebook, essa live de hoje, porque senão, né, deve ter gente lá que vai valer a pena assistir, né? E aí um casal de amigos, né, faz muitos anos que eu não vejo, logo em seguida já comentaram, né, falando assim que é, a, antes da gente conceber um filho biologicamente, a gente tem que conceber no coração, né? E eu acho que esses anos que eu estava vivendo de espera, era mais uns anos de vontade minha. E aí me lembrou muito uma coisa que eu tinha lido da Kimberly Han, né, neste livro maravilhoso, que quem não tem, eu adquira, porque é um divisor de águas, né? Mas Essencial, eu que acho, para toda pessoa, para toda mulher, né? Pode ser vocacionada ao matrimônio ou não, né? Mas eu acho que todas nós deveríamos ler esse livro. Tá vendo? exatamente. Muito E é importante. engraçado porque eu tava com isso na cabeça, aí fui lá, chegou a notificação de que eles tinham comentado o post, fui ver, tinha isso deles falando, né? E depois eu fui buscar o livro porque eu falei assim, isso, né, me lembra uma coisa que ela fala. E justo estava escrito, né? Vou compartilhar rapidamente aqui com vocês o que ela fala, né? Que a abertura do coração é um dom precioso de Deus, né? É uma frase tão simples, mas tão cheia de significado, né? A abertura de coração é um dom precioso de Deus. Às vezes a gente se acha muito generoso por estar esperando os filhos, e na verdade a gente está esperando digamos, um patrimônio nosso, né? É um Um querer nosso. direito. A gente acha que é um direito, né? E o filho, os filhos, Exatamente, eles não são um direito nosso, né? Pelo contrário, eles são um dever, né? E quando a gente entende isso, muda um pouco a chave, né? Digamos assim, da compreensão das coisas. E a gente entende que eles também não são nossos, não são para nós, né? São para Deus. Então, exato. você consegue daí compreender a espera, a demora, a entrega, a perda, a própria gestação, a concepção, né? Então, É. a educação daquela criança, né? Tudo toma um novo sentido quando a gente compreende isso, né? É, não, e seguindo isso, né, que ela fala assim, uma das razões, entre outras, de que demore a vir um filho, talvez seja a de dar-nos a oportunidade de desagravar pelos que encaram o filho como um lixo. Gente, eu Verdade, achei isso tão forte, porque assim, verdade. eu nesse tempo de espera, me considerava a pessoa mais generosa do mundo, mas na verdade eu acho que eu estava atrás de um direito meu, né? E isso acabou me fechando, né? E quando a gente se fecha para um dom natural, a gente acaba se fechando em outras áreas da nossa vida também, né? Então, por isso que quando eu falo, eu devo ter embarcado de cabeça no trabalho, posso ter me fechado para o meu matrimônio, posso ter me fechado para minha família, posso ter me fechado para muitos amigos, muitas pessoas que precisavam, né? Então, a abertura de coração, né? E nisso de desagravar, eu vejo chegou um ponto que de fato eu não conseguia mais esconder a minha tristeza quando alguém anunciava a gravidez para mim, né? Porque eu pensava, nossa, mas eu tô aqui e nada, né? E eu assim tão generosa e nada, né? E chegou um Cobrando, momento poxa, mas exato, todo mundo, né, já engravidou. Até quem não quer engravidar, engravida. E eu não exato. engravido, né? Que páginas são estas? É a página 62 do livro, tá? Depois eu dou um jeitinho aqui da gente A gente postar e pode colocar. publicar também no Stories. Isso.
né? Então, isso foi uma das coisas. E depois, refletindo, né, e pensando nesse tempo, teve algumas coisas assim que a gente fez, né? Assim, como família, eu e meu marido, né? Então a gente buscou fazer apostolados, né? Era sempre assim, né? Ah, não vem, então a gente vai fazer aquilo que os que têm filhos não conseguem fazer, né? Isso. Mas ainda assim a gente se limitou muito, né? A gente se limitou muito. E eu muito me limitei. Por exemplo, meu marido tinha um sonho de ir para o México, peregrinar na Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, né? E teve uma oportunidade da gente ir para uma ordenação sacerdotal, e eu pensava assim, não, a gente não pode ir, porque e se eu estiver grávida? Né? E se eu não vou poder viajar? Né? E se, sempre no, e se, e E a nesse falta passar o de tempo. confiança, né? Exato, exato. E não vieram, né? Não vieram. Então a gente passou por esses períodos e não vieram, né? E aí me veio muito forte a lembrança de qual foi. A gente está num período aqui em casa de preparação, né? Agora para o dia 12 de outubro, e a gente refletia, né, sobre justa passagem, né, de Lucas 2, do 26 ao 31, né, no comecinho ali da Anunciação, né? E qual foi a postura de Nossa Senhora, né? Quando o anjo anunciou, primeiro, né, muito provavelmente a gente fala, né, que ela devia estar em oração, por isso que o anjo veio até ela, né? Então, estava muito próxima a Deus, estava sempre, né, em estado de oração. E quando o anjo anuncia ela e fala que Santa Isabel está grávida, qual é a primeira atitude dela? Né? Isso. Levantar e servir, né? Levantar e servir. Então, isso que foi uma das coisas que, refletindo e pensando ali na minha história, eu vi, eu algumas vezes sim servi, né? Mas talvez faltou essa verdadeira abertura de coração e servir de verdade, né? Essa obediência pronta e alegre de Nossa Senhora, né? Que levanta da oração e não pensa nos perigos do caminho, não pensa que ela também está grávida, não pensa em nada. Ela simplesmente sai a serviço, né? É um E exemplo realmente da confiança que nós precisamos ter, né? Muitas mulheres também que estão grávidas, que têm uma gestação também delicada, né? Às vezes falta essa confiança também, né? E às vezes Deus está permitindo uma situação mais delicada justamente para que a gente adentre mais profundamente naquela confiança que a gente precisa ter em Deus, né? De que Ele tudo prepara para o nosso bem, né? Então, muito importante. exatamente. E por fim, né? Quando veio meu primeiro filho, foi, na verdade, quando eu menos esperava, né? Foi quando realmente, assim, tinha entregado tudo, né? Tinha abandonado tudo, né? E foi no momento que eu menos tinha me preparado. Enquanto eu fiquei anos pensando, não vamos viajar, não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo, foi no momento que eu menos tinha me preparado, e muito pelo meu contrário, tinha feito tudo que, assim, uma pessoa falaria, meu Deus, começo de gravidez, não faça, né? Muito pelo contrário, fiz tudo que, né? Porque eu entreguei totalmente, né? As duas palavras que me veio muito forte eram essas, né? Abertura de coração e servir, né? Então, agora eu acho que eu tô aqui muito ansiosa também, querendo conhecer a tua história, né, Thaís? Então, compartilha com a gente, por favor. Excelente. Só antes da gente passar, né, propriamente para eu compartilhar aqui com vocês, é muito interessante realmente como Deus ele vai preparando o nosso coração para essa abertura também, né? Porque às vezes a gente ouve, por exemplo, um sacerdote falando, ou então vai a uma formação e entende racionalmente a coisa, né? Aquilo que a gente precisa de fato. Mas muitas vezes a gente não assume isso no coração, como você falou. Então, de fato, acho que a grande diferença realmente é essa abertura do coração, né? Não para uma gestação evoluir ou não, para você ser agraciado ou não, né? Não para isso, mas para você entender de fato o valor da vida, né? Ai, meu Deus. Tá tendo jogo, eu acho, e aí o pessoal tá soltando fogos aqui. Mas enfim.
Então, eu acho que é muito importante que as moças, desde solteiras, comecem a trabalhar essa questão, né? Da abertura de fato do coração, da compreensão, sim, também ler, estudar, entender, né? Aquilo que Deus quer para nós, buscar discernir isso, acolher isso, mas que tomem essa ação, que tenham essa atitude concreta de dar o coração, né? De acolher com afeto, com amor, aquilo que Deus tem preparado para cada uma de nós, né? Porque mesmo uma mulher que não vai ser, não vai ter vocação matrimonial, né? Ela precisa dessa abertura de coração, dessa fecundidade, né? Porque ela vai ser mãe espiritual de muitos, né? Então, é muito importante para todas nós trabalharmos. Isso no meu coração. Ó, a Auri tá colocando aqui, abertura de coração e servir. Eis. Se tiver tudo bem, coloca aqui pra mim, porque a Rafa travou aqui pra mim. Voltou? Agora voltou, voltou. Ah, eu tô falando aqui e você tá travado. Falei assim, gente, acho que travou tudo aqui. Então, como eu tava falando aqui, né, que a minha história passa por esse processo, né, em que Deus ele foi trabalhando o meu coração para essa abertura também. Então, quando eu era muito nova, lá, assim, quando eu estava na escola ainda, por exemplo, né? E eu sempre conto isso, né? Eu tive que escolher o que eu ia fazer da minha vida, ali no vestibular, qual vestibular que eu ia fazer e tudo mais, né? E aí eu tinha uma dúvida muito grande, porque eu não sabia o que eu queria fazer, né? Assim, eu tinha uma coisa certa, né? Eu queria casar e ter filhos. Isso era o que eu queria fazer da minha vida. Mas não tinha uma profissão, né? De casar e ser filhos, né? Não tinha uma profissão. Então eu não conseguia escolher, né? E hoje eu até entendo que desde ali já era, né? Nosso Senhor trabalhando o meu coração para acolher tudo aquilo que Ele ia me pedir depois. E aí depois desse processo, né? Eu também acabei pelas circunstâncias da vida, dando atenção para as coisas, né, daqui, né, do mundo material, do mundo concreto, vamos dizer assim. E, e acabei me focando em outras coisas e esqueci desse chamado, sabe? Dessa compreensão, de preparar o meu coração para acolher isso que Deus já colocava aqui, né? E aí as coisas foram passando, os anos foram passando e tudo. E eu namorava, né? E eu queria muito casar, né? Isso não passava do meu coração. Eu queria muito casar. E aí todas as minhas amigas, né, começaram ali a casarem e tudo mais. E eu e meu namorado, a gente não dava os próximos passos, né? Então aquela ansiedade, né, pela vida matrimonial, por realizar a vontade de Deus, começou a ir movendo no meu coração novamente esse desejo, né, por entender aquilo que Deus queria para mim. E aí eu comecei a retomar este caminho, né, de olhar para dentro do meu coração, para minha vida e ouvir a voz de Deus que estava aqui o tempo todo falando isso para mim, né? E aí só que os anos passavam, né? E nada deu, e meu namorado, hoje é meu marido, né? Nos casarmos ou ficarmos noivos, e eu não entendia o porquê. E desde lá, antes de casar, eu já cobrava a Deus, né? Nossa, mas o Senhor me deu essa vocação, né? Eu tenho certeza dessa minha vocação. Eu tenho ansiedade, né? Eu anseio por viver essa vocação concretamente e nunca que chega, né, o matrimônio. Então, desde lá eu já cobrava. E aí, né, fiquei noiva. E aí no noivado, Deus me conduziu a um passo a mais, né, nessa confiança, nessa abertura do coração. Porque aí eu já ansiava realmente o matrimônio, mas eu ainda não compreendia tudo aquilo que ele ia me pedir no matrimônio, né? Então eu queria me casar.
Eu quero me casar, eu quero me casar, eu quero me casar. Mas eu não entendia nem o que era de fato a abertura à vida, né? E aí eu fui ali me aprofundando nessa questão, né? Por amigas muito queridas que também foram me auxiliando. O diretor espiritual também foi, né? Trabalhando essa questão comigo e eu percebi nesse processo de aprendizado, de aprofundamento, né? Que eu precisei me morrer para mim mesma, para os meus egoísmos, para acolher aquilo que Deus queria de fato para mim, né? Porque eu tinha muito isso, né? Eu vou me casar, eu quero me casar, mas eu quero ter 1 ou 2 filhos, né? Botando condições para Deus, né? Eu quero ter 1 ou 2 filhos, eu quero aproveitar e curtir primeiro o casamento, porque afinal de contas demorei muito para casar, então eu tenho que agora aproveitar essa vida de casada, né? E só depois aí a gente pensa nos filhos, né? Eu quero continuar trabalhando, eu quero continuar fazendo um monte de coisas. Eu trabalhava, fazia faculdade, saía às 6 horas da manhã, chegava quase meia-noite. E eu queria, né, só na minha cabeça, esses eram os bônus, né? Então eu não queria os ônus. E aí Deus foi nesse processo trabalhando o meu coração para compreender, né? Trabalhando primeiro a compreensão lógica daquilo que ele me pedia e foi trabalhando simultaneamente isso no meu coração para que eu acolhesse essa vontade, não só entendesse, não só compreendesse, mas acolhesse, abraçasse isso de fato. E aí eu digo que eu não demorei hoje, né? Eu digo que eu não demorei para casar. Eu casei no tempo certo, porque eu casei compreendendo aquilo que ele me pedia no matrimônio, que Deus me pedia no matrimônio. Então, eu lembro que no dia que eu entrei naquela igreja, eu estava completamente aberta a todos os filhos que ele queria me mandar, né? Esse desejo ardia no meu coração de uma maneira muito intensa, de fato. Mas ainda precisava, né? Um longo caminho ainda estava ainda para acontecer, né, na nossa vida. E aí, no dia do matrimônio, eu lembro que uma das coisas que mais, lá no sacramento, né, na hora de receber o sacramento, uma das coisas que mais impactaram, assim, que mais marcaram o meu coração foi a hora da bênção nupcial, né, que o padre, né, dá a bênção nupcial. E nesse momento ele pede, né, para que Deus ele prepare aquela mulher para poder acolher, né, todos os propósitos dos filhos, para que ela seja uma boa esposa, para que ela seja uma boa mãe, que dê a ela as virtudes necessárias, né? Todas essas coisas e aquilo ali ficou assim marcado realmente no meu coração, sabe? E eu saí dali, daquela Santa Missa, do meu matrimônio, certa de que eu estava, né, preparada para tudo agora, né? E ali, depois, né, quando o matrimônio ele também foi se concretizando na vida real, né? Digamos assim, passam as festas, né? Passam os dias de alegria ali, da lua de mel, e aí a gente entra na vida comum. E ali a gente começa a perceber que ainda precisa morrer coisas em nós, né? O nosso egoísmo ele ainda precisa ser trabalhado e a gente ainda precisa morrer para nós mesmos. Para poder a gente estar aberto à vida, né? Realmente um dom de nós mesmos dentro do matrimônio. Seja ele com filhos ou ainda sem filhos, né? Ou com filhos no céu, né? Que é o meu caso aqui. Mas a gente precisa constantemente abrir o nosso coração e deixar morrer esses nossos egoísmos, porque nesse primeiro momento, né, no primeiro mês eu achei já que eu estava grávida, né? Eu falei, tô enjoando, nunca tive isso, eu tô grávida, certeza, né? É aquilo que você falou, né? A gente se torna até um pouco autossuficiente, né? Porque as questões biológicas estão ok, não tenho nenhum problema de saúde, tá tudo bem, então, né, vai acontecer, tenho certeza, né? Enquanto que a gente deve sempre confiar em Deus, saber que Ele vai fazer com que a gente passe pelo que tiver que passar para nossa santificação, para que a gente compreenda
que os filhos, aqui nesse caso, mas dentro do matrimônio a gente tem várias outras realidades, né? Mas que tudo isso não é para nós mesmos, né? E sim para nossa santificação, para a santificação do nosso esposo, para a santificação de outras pessoas que às vezes não o conhecem, que não, né, buscam a Ele, mas que pela nossa vida, pelo nosso testemunho, vão ter a oportunidade de experimentar o seu amor, né? Então, todas essas coisas Deus foi trabalhando, né? E eu, assim, não, porque eu tô fazendo a minha parte, eu tô fazendo tudo certo, tá tudo bem. E, né? E aí, 1 mês, 2 meses, 3 meses e nada, né? Daquela gestação tão querida e tão esperada vir, né? E antes de eu me casar, eu queria, né? Eu sempre falei, né? Ah, eu quero ter muitos filhos, eu quero ter muitos filhos. As pessoas, nossa, você é louca, né? E aí eu me casei e aí todo mundo começou a me cobrar, né? Nossa, mas cinco meses e nenhum filho até agora? Não era você que queria? Né? Então, isso também é um ponto importante para a gente de fora refletir, né? Botar a mão na nossa consciência e refletir, né? Como que a gente pode ser capaz de ter um comentário desse jeito, né? A gente não sabe o que o outro está passando, certo? Uhum. Né? No nosso caso, né? A gente se entristecia muito quando recebia, né, um comentário desse tipo. Não deixava isso abalar a nossa abertura, claro que não, porque, como eu disse, né, ela estava ancorada já, mas é claro que isso nos entristecia, porque a gente percebia que as pessoas não entendiam também o valor da vida, né? Então, mas ali Deus continuou moldando o nosso coração, né? E Aline, Aline não, Thaís, desculpa. Eu tava pensando na Aline aqui, acabei te chamando de Aline. Mas você me fez lembrar agora uma situação que teve. Eu terminando a faculdade, também não consegui engravidar e resolvi fazer pós para esquecer, né? As tentativas de engravidar. E já cansada de explicar tanto, né? Para as pessoas por que que eu não tinha filho, por que que eu não conseguia engravidar, né? Teve um dia que eu deixei uma tia ficar falando, 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 e aí só que aí eu comecei a me sentir já ofendida, né? Porque ela começou a falar assim: "Ah, essas mulheres modernas que hoje em dia só querem trabalhar, estudar, né? E ficam deixando para mais tarde ter filho". Nessa hora eu me irritei porque eu pensei assim comigo: "Gente, ela não sabe o que eu tô passando, né?". Aí eu só respondi, eu falei: "Eu não consigo ter filho", né? E aí parou por ali os comentários, mas nisso eu aprendi muito, né? Nunca, nunca ficar nem metralhando ninguém, nem perguntando, nem encostando contra a parede, né? E eu sempre tenho comentado pelo essa. contrário, né, a gente pode fazer o bem. Então, escolhemos fazer o Exato. que de bem eu posso fazer por aquela pessoa que eu percebo que quer, né, muito ter os filhos, mas não tem ainda. Existe alguma coisa concreta que eu posso fazer? Existe, né? Nós podemos nos colocar em oração por aquela pessoa. Então, ao invés da gente falar, né, perguntar ou fazer um comentário desse tipo, reze um terço pela fertilidade, pela fecundidade daquela mulher, né? Então, façamos a nossa parte conscientemente, E cientes. uma coisa que eu tenho aprendido com isso é assim, além de, né, de não perguntar, não questionar, mas quando você vai deixando com que a pessoa vá se abrindo, né, vá contando, ela acaba encontrando em você, porque você não questionou, não jogou contra a parede, ela vai encontrando um lugar seguro para conseguir se abrir, né, para conseguir desabafar. E Partilhar. nossa, nada mais importante do que uma pessoa que não consegue poder ter alguém para falar, né? Porque é uma angústia que você vai carregando e nem todo mundo está Muito disposto a ouvir, né? verdade. Ou nem todo mundo tem um bom conselho para dar, né? Então sejamos nós, ao invés de falar uma crítica ou fazer uma cobrança, sejamos nós uma pessoa a dar um bom conselho, né? Os cristãos são aqueles que devem dar bons conselhos. Então façamos a nossa parte, rezemos pelas pessoas, né, que desejam engravidar. Eu vou falar algumas maneiras aqui como que a gente pode viver, né, essa maternidade de modo prático e de modo escondido também, né? Enquanto o que que a gente pode fazer pelos outros. Mas é muito importante a gente ter essa consciência, sabe? Porque realmente isso ajuda a pessoa que está num momento delicado, né? Mas então
Deus foi, né, passando ali a gente por essa prova, né, que eu penso assim, né? E aí, até que veio a descoberta da primeira gestação. E aí, naquela descoberta, a gente sentiu, assim, um alívio muito grande, né? Nossa, Deus ouviu as nossas preces, né? E só foi no momento em que essa notícia, né? Só veio no momento em que a gente compreendeu que mesmo a gente querendo todos os filhos que Deus mandasse, né? Ele poderia não mandar nenhum, né? E ele queria que nós fôssemos fecundos, né? Mesmo sem nenhum filho. Então eu compreendi que eu não precisava e não podia esperar ter filhos para ser fecunda, que o meu matrimônio, ele precisava, né, ser fecundo para Deus. Então eu compreendi isso e eu também compreendi, né, nessa primeira descoberta que os filhos não eram meus, não eram para mim, né? E eu poderia ter descoberto isso antes, né? Mas eu achava ainda que aquele filho era para mim, porque Deus tinha ouvido a minha prece e tinha resolvido me dar essa graça, né? Queria conceder a nós essa graça e tinha nos dado o nosso filho, né? O meu filho. E aí, logo depois, né, a gravidez não evoluiu e acabou evoluindo para uma perda gestacional. E ali, nessa primeira perda, eu não conseguia compreender o porquê que Deus estava fazendo isso comigo, né? Se eu estava tão aberta, se eu queria tanto corresponder aos anseios dele, porque hoje em dia o que a gente mais vê são casais fechados à vida, que dizem lá no dia do sacramento: você deseja acolher todos os filhos? Sim, fala, né? Fala forte, fala firme. Não sabe nem para que está dizendo sim. Não está acolhendo, está dizendo ali da boca para fora. E nós não, nós dissemos sim, conscientes. E por que que Deus estava fazendo aquilo com a gente, né? Por quê? Eu entendi que Deus precisava nos ensinar esse ponto que os filhos não são para nós, né? E são todos dele, todos para ele. E a nossa missão enquanto pais, né? Que ele nos deu essa missão da paternidade, da maternidade, ali naquela gestação, nos concedeu essa graça, ouviu a nossa prece, mas ele queria ainda nos ensinar que esses filhos não eram nossos, não são nossos. Ele queria que a gente fizesse, né, realizasse, cumprisse a nossa missão de pai e de mãe, fazendo com que esses filhos retornassem para ele, né? E aí eu aprendi isso, digamos assim, na pele, né? Vivendo isso de maneira concreta. Mas graças a Deus eu consegui, e também a todo o acompanhamento que a gente teve espiritual mesmo, né? E do sacerdote também dando, né, a nós trabalhando em nós essa consciência e tudo, eu consegui ter essa compreensão e esse discernimento desse ensinamento ali daquela situação. E aí muitas pessoas ficavam sentidas ou não sabiam como tratar esse assunto comigo, ficavam, nossa, mas coitada, né, perdeu o filho e tudo mais. É realmente um momento muito delicado. Mas essa compreensão de que o filho não era meu e sim de Deus o tempo todo, né? E que eu ia acolher aquela criança, aquela alma, né, que Deus resolveu infundir no meu ventre, seja por um dia, por um segundo, ou 20 anos, né? Até que eu morresse, enfim, mas eu ia acolher da mesma forma, com o mesmo amor, com a mesma disposição, com a mesma abertura. Então, para mim não era doloroso falar sobre aquilo. Depois do processo, óbvio, né? Tem ali um processo do luto, enfim, né? Do sofrimento, né? Mas toda essa compreensão e esse aprendizado nos fez enxergar que Deus, ele sempre quis o melhor para nós e para aquela criança. Então, se ele, por bem, achou que era melhor levá-lo, né? Eu acolhi isso e entreguei àquela criança. E a partir daquele momento eu entendi
que de fato essa minha abertura de vida, a vida, hoje está melhor trabalhada, né? Não sei se ainda vão ter outras questões a trabalhar, mas realmente foi um grande aprendizado e essa compreensão, né, de que ainda temos a grande graça de ter um intercessor especial no céu por nós, né? E realmente foi, não foi fácil, mas é recompensador saber que nós, tão indignos, né, tão miseráveis, merecemos tamanha graça de ter o nosso ventre tocado pelo Senhor para que ali infundisse uma alma, nos dá a graça de nos fazermos pais, né? E, e querer os nossos filhos para Ele tão logo, tão depressa. Então, eu tenho um casal de amigos, né? Que a gente partilhava muito sobre isso também. Eles acompanharam bem de perto essa questão. E, e aí eles falavam, né? Ah, os nossos filhos estão, né? As nossas flechas estão na nossa aljava, né? Fazendo ali a comparação com aquela passagem, né? Porque ele já tem 3 filhos agora também, né? Eles têm 4, um no céu também. Mas quando eu perdi aquela primeira criança, eu refletia nessas palavras e eu percebi que Deus não queria as minhas flechas na minha aljava. Pelo menos não por agora, né? Ele queria que essas flechas fossem para o céu, para o alto. Que a gente as atirasse, as lançasse. Que a gente as entregasse, né? E isso aquietou e acalmou meu coração nessa compreensão. E aí, 6 meses se passaram e aí descobrimos a segunda gestação, né? Então, todas as nossas esperanças se renovaram, ficamos super felizes novamente, nos alegramos muito. E aí, depois de poucos dias também, novamente, descobrimos a perda, né? Recebemos o diagnóstico da perda de novo. E aí, nesse momento, parece que é uma outra rasteira, né? A gente, né, com os olhos só humanos, pensa, puxa, mas de novo, passar por tudo aquilo, por todo o sofrimento, né? Mas Deus, ele nessa segunda gestação me ensinou e me mostrou que nós não estávamos sozinhos nesse calvário, né? Ele tinha decidido nos dar essa cruz, né? Mas ele estava conosco, porque nessa gestação, né, assim que nós descobrimos, na verdade, foi antes da gente descobrir a gestação, um querido amigo, né, começou a rezar por nós, ele, seminarista ele, né, começou a rezar por nós, porque ele acompanhou o processo da primeira perda, e pediu também para o sacerdote rezar, né, e aí, logo depois que começaram as orações, a gente descobriu a gravidez, então foi, assim, uma grande graça, né, e também no processo de perda ali, a gente rezando, 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 e quando perdemos de fato, né, o segundo bebê, nós percebemos que nós não estávamos sozinhos, porque a nossa tendência ali foi sentir um abandono de Deus, né? Poxa, mas a gente já entendeu, eu já ofereci, né? Já ofertei tudo aquilo que eu podia ofertar, que foram os meus filhos, né? E o Senhor deseja levá-los de novo, mas por quê, né? A gente tem essa tendência a cair essa cobrança novamente, né? E ali Deus me mostrou que ele quis me colocar aquela cruz, mas assim como ele não estava sozinho naquela cruz, naquele calvário, né? Ele colocou pessoas no nosso caminho que pela oração nos sustentaram. Porque a gente pensou, né? Nossa, mas essa cruz está muito pesada, eu não consigo, né? Ofertar o meu segundo filho, eu não consigo. Não tem forças para isso. Mas ele mostrou que tudo bem, né? Nós somos fracos mesmo, nós não conseguimos sozinhos. Mas ele está conosco. Ele nos sustenta, né? E aí, enfim, e ele continua a nos formar, né, constantemente.
e nessa abertura à vida, né? Não nos deixa ficar nessa vontade de querer exigir os filhos, né? Que nós temos direito. Não. Depois de todos esses aprendizados, né? Das perdas gestacionais, enfim, ele nos levou a essa abertura de coração e nos pediu algo além, né? Para que a gente não ficasse só na vivência até profunda desses momentos, mas que a gente pudesse começar a sair de nós mesmos e ajudar outras pessoas que estão passando por isso a entenderem isso, né? Então, ele foi colocando diversas pessoas no meu caminho, né? Você, a Cássia, enfim, outras mulheres que ele foi colocando para que a gente pudesse partilhar, né? E eu percebo que todas essas coisas são para nos formar, né? Não são por acaso, não podem ser por acaso, né? Inclusive, uns dias atrás, umas semanas atrás, eu estava partilhando com um grupo de amigas sobre essa questão e tudo mais, né? E aí, ali uma das meninas me falou, né? Nossa, mas como que você tem uma compreensão, né, das coisas? E não é mérito meu ter uma compreensão, mas sim, eu estou ainda sendo forjada, né, nesse discernimento, nessa entrega. E eu acho que a gente nunca vai deixar de ser forjado. A gente sempre vai ter o que melhorar, o que acrescentar, o que dar passos, né? E é o que você falou no início da live, né? Graças a Deus, Deus tem suscitado muitas mulheres que têm despertado isso em nós, né? Não só falando da abertura à vida, né? Mas também de como viver essa espera da maneira correta, como que a gente pode, né, corresponder a esse anseio de Deus de uma maneira, né, mais perfeita, com toda a nossa vontade, com todo o nosso coração. Como que a gente pode acolher as cruzes, se elas vierem, não morrer, não deixar que essa cruz seja para nós motivo de morte, mas de ressurreição, né? A Auri estava falando aqui, né? O ouro é forjado no fogo. Durante toda a minha adolescência, Deus colocava uma palavra no meu coração, né? Ele sempre colocou no meu coração a espera, a confiança, a entrega, né? E isso aconteceu em todos esses momentos da minha vida. O namoro, pelo qual eu tive que esperar o matrimônio. No matrimônio, ali no noivado, pelo qual eu tive que esperar e confiar o tempo certo, né? Depois, agora no matrimônio, o quanto que eu preciso trabalhar essas palavras, né? Essas palavras mesmo no meu coração, né? Essa compreensão disso, esse discernimento. E a minha vida toda eu tenho certeza que vai ser esperar, confiar e acolher aquilo que ele quiser para mim. E eu não posso viver uma vida triste, né? Eu tenho que viver ela com alegria, certo? Isso que tudo que você falava, né, do teu aprendizado em cada gestação, né? Eu anotei aqui porque me fez pensar, né, de que às vezes muitas mulheres podem ter entrado aqui pensando assim que a gente ia dar dicas assim, leia tal livro, estude tal coisa, se prepare de tal forma, né? Às vezes as pessoas querem algumas coisas mais concretas, meio que acadêmicas, né? Assim, prontas mesmo, né? Elas querem a lista para seguir. E olha que eu trabalho com lista, hein? Mas tem coisas que não dá para pôr numa lista. Não. É vivência, é experiência, é aquilo que Deus te conduz a viver e a passar. Né? Mas assim, o que você foi falando, né, da sua vivência e o que eu fui refletindo, né, do que eu acho que eu deveria ter feito e que depois só que eu fui aprendendo com o tempo, né, é que mais do que a gente ler livros, mais do que a gente ter formação, né, de, como que eu educo os filhos, qual a melhor comida, qual a melhor fralda, porque o filho acorda à noite, o que que eu faço? Em vez de a gente se preocupar com essas coisas concretas, né, é aquilo que a gente falava no começo da abertura de coração, nos preparar o coração, ou melhor dizendo, nos preparar nas virtudes, né?
o que que hoje, no meu estado que eu estou, que Deus me pede, né? Às vezes ele está me pedindo quebrar o meu orgulho, né? Na minha relação com meu marido, o que que eu preciso quebrar o meu orgulho para me abrir? Né? Ah, mas depois quando eu for mãe eu tenho que pisar no meu orgulho? Quantas vezes, Tem que ter né? hoje, né? Quantas A vezes, gente né? vai sempre Então, esperar o depois e aí nunca vai ser exato. buscar a virtude. Tem que É, buscar hoje. tão, né, esse povo que gosta de falar tanto da maternidade real, né? Ah, eu não sabia que ia acordar à noite, não sei o quê, né? Não sabia que a fralda fede cocô, né? É, sabe? Começa pela tua casa, começa pelo cuidado com o teu marido, né? O que mais hoje você pode fazer além do que você está fazendo, né? É, pode ser pesado usar a palavra mortificação, mas é essa que é a palavra. O que você pode fazer além do que você está fazendo? Porque às vezes a Uhum. gente cai num comodismo, né? E eu estou falando isso, gente, estou falando por mim mesmo, né? É claro que a dor da espera e a dor de um aborto são dores distintas, né? Bem distintas. Mas a gente não pode dizer que não são dores, né? São umas dores. Só que assim, cada uma dentro da sua realidade, dentro do seu matrimônio, dentro do seu lar, né? Não da sua casa de quatro paredes, do seu lar que você constituiu, né? O que que hoje você sabe que dentro do teu coração você pode dar mais, E né? Você mesmo com os pode filhos, fazer para crescer. porque aí às vezes você tem 2, 3, 4, 5 filhos e fica, nossa, mas aí eu também não consigo mais rezar e também se lamentando, né? Então, o que eu acho que falta na gente muitas vezes é esse olhar para a nossa realidade, onde a gente está de fato na nossa vida e enxergar o que que Deus quer me ensinar aqui hoje, o que que Ele quer que eu, qual virtude Ele quer me forjar, por que caminho Ele quer me conduzir. Eu não posso viver em espera do amanhã. E se o amanhã não chegar, né? E se eu morrer amanhã sem filhos aqui para cuidar? Eu não vou ter buscado a santidade? Eu não vou ter buscado as virtudes? Eu não vou ter buscado ser uma esposa melhor, uma mulher melhor, uma filha de Deus melhor, uma mãe É. melhor dentro da minha realidade, né? E Então, a até gente mesmo precisa. porque tem muitas mulheres, né, que não têm a vocação ao matrimônio, né, mas todas nós somos chamadas à maternidade, né? Então, como que essas mulheres, muitas mulheres que são é, consagradas ou mesmo religiosas, como que elas vivem a maternidade, né? Elas vivem se abnegando também, né? Vivem se entregando também. Então, hoje, dentro da minha realidade, no que eu posso, né, também me entregar? Quando eu comentei da Cássia aqui no começo, falando para elas, quem ainda não segue, né, clica lá em seguir e reza uma Ave Maria por ela, foi porque quando eu li hoje, eu vi hoje o vídeo dela, né, falando do quanto ela estava passando mal, e, bom, a gente, né, aqui tá à espera de quando Deus querer mandar o próximo, né, mas a gente esquece de tudo isso, né, e daí quando eu vi ela falando, me veio tão à tona a minha última gestação, que eu passei mal até 20 semanas, e eu pensei, meu Deus, né? Na minha realidade que eu tô hoje, que eu mal dou conta do que eu tô fazendo. Imagina voltar a tudo isso, né? E aquilo me deu na hora, assim, né, até um nó no pescoço, que eu falei, meu Deus. E em seguida foi assim, de volta meu sim, né? De volta minha entrega, minha abertura. Seja feita a vontade de Deus. Se Ele quiser me mandar, Ele não dá a graça para nossa imaginação, Ele dá a graça para nossa necessidade, né? Se Ele me confiar mais uma vida agora, Ele vai me dar tudo que eu precisar para conseguir agora enfrentar, né? É essa Então, confiança, né? É essa confiança. exato. E quando você falava da sua adolescência, né, eu lembrei a frase que sempre me rodeava a cabeça, que eu aprendi quando eu tinha uns 14 anos e nunca saiu, foi: Deus não se deixa ganhar em generosidade, né? E assim, todas as vezes que ele me pediu ou os meus grandes sims, ou meus pequenos sims diários, quando eu dei o passo, latejava, né, na cabeça e no coração. Eu não me deixo ganhar em generosidade, né? Então, eu acho que assim, eu acho que é a luz, né, que Deus tem para trazer para nós, né, de aprender que a maternidade é muito mais. Gente, não tem como não dizer que não é um dom divino, né?
vai muito além do nosso biológico, vai muito além da matemática, né? Vai muito além do óbvio. Porque se não fosse, gente, humanamente falando, nós não estaríamos aqui contando essas coisas, né? Uhum. Então, assim, é muito dom de Deus. E eu acho que cada uma que entrou aqui, que assistiu agora, ou que vai ver a gravação depois, né, sabe aonde Deus vai tocar, né? Abre o coração e deixa Deus tocar, né? Que Ele vai mostrar o que hoje eu preciso, né, me abrir, não só para acolher um filho que Ele me tenha, porque às vezes Ele pode abrir o meu coração, o coração do meu esposo para uma adoção, ou Ele pode confiar um filho espiritual por algum momento, né? Enfim, Ele que sabe, né, o que Ele tem preparado para nós. Ou Mas até enquanto a mesmo de uma gente maneira concreta, né? Às vezes Deus quer que a gente concretamente se coloque a serviço, assim como Nossa Senhora, como você falava também, né? Então, olhar para a gente, para a nossa realidade hoje e saber viver essa espera, né? Seja ela pelo próximo filho, seja ela pelo primeiro filho aqui, né? Seja ela pelo primeiro filho, né? Que ainda não chegou, seja ela na minha vida de solteira, como que eu posso viver e servir e exercer essa maternidade de uma maneira concreta na minha vida hoje, né? No meu hoje. Como que eu posso abrir o meu coração e acolher essa vontade, né? E deixar-me ser formada e forjada nas virtudes que ele deseja que eu seja, né? E como que eu posso fazer isso hoje? Não deixar para amanhã, para quando tiver o filho, né? E, e às vezes ele precisa realmente de nós, da nossa oração, da nossa entrega, do nosso coração aberto, para auxiliar um sacerdote, né, que precise não só de orações, também de orações, mas às vezes materialmente, né, ou de uma visita, né? A gente quer muito as nossas vontades, que as nossas vontades sejam satisfeitas, né? Eu lembro que na minha perda, né, na minha segunda perda, logo assim que eu descobri que eu estava perdendo o bebezinho, né, pelo resultado do exame, a minha avó caiu, passou mal e ficou internada e precisava que alguém ficasse com ela no hospital, né? E aí eu percebi isso, sabe? Que Deus precisava que eu me colocasse a serviço dos outros também. Não só esperar o meu filho para eu me colocar a serviço dele, educando-o bem, educando-o na igreja, mas aprender a servir os outros, né? Acolher, né? Uma pessoa que precise na sua casa para poder dar um bom conselho, um bom direcionamento. Às vezes a gente fica, mas eu não, né, não tenho muita amizade com aquela pessoa. Puxa, mas se Deus colocou no coração daquela pessoa para partilhar algo com você, né, sente ali, ouça, dê um bom conselho, faça o seu papel, né? Como que a gente pode também eu particularmente, né, vivo isso de uma maneira concreta, de uma maneira prática na minha vida, estando disponível para auxiliar os meus compadres, né, no que eles precisarem para os meus afiliados. Então, querer se interessar, né, como que está sendo, né, a evolução ali, o crescimento, o desenvolvimento daquela criança. A gente foi escolhido por eles para poder auxiliar eles nesse momento, né? Então, acompanhar mais de perto isso, né? E ir lá e se fazer presente, e ensinar a rezar. Você não faria isso pelo seu filho? Ele é também um filho espiritual, né? Que Deus resolveu te dar. Acolher e hoje, né? Tem grandes movimentos que fazem orações, né? Pelos sacerdotes, pelas irmãs. E isso é algo muito, muito profundo, muito bonito da gente fazer, né? A gente precisa recobrar isso realmente de uma maneira prática e fazer isso, né? Rezar pelos sacerdotes, pedir as vocações, né? Religiosas. Quantos carmelos não estão sendo fechados? Quantos conventos não estão sendo fechados porque não tem vocações? Antigamente se rezava e pedia vocações, né? E agora? Ninguém reza, ninguém pede. A não ser as irmãs, né? Que pedem também, enfim, os sacerdotes. Mas nós, leigos, que vamos